Olá, boa noite e bem-vindos ao Nada Disto é Normal. Hoje vamos falar, como nas emissões do Nada Disto é Normal, de cultura social, as números da Covid e também o tema do dia. Oeiras, Cascais, Amadora e Sintra são os municípios que nos vão acompanhar durante o programa de hoje. Olá, Helena, boa noite. Boa noite, Pedro, e boa noite também ao Rui. Olá, boa noite. Vamos então, e sem mais demoras, avançar, começando pela cultura, certo? É verdade, sim senhor, e vamos começar aqui pelo Conselho... Pelo separador. Pois é. Exatamente. Começamos em Cascais, não é, Helena? Eu já ia... Vamos embora, toca a despachar isto. Ao Rui, porque já estava aqui a fazer tudo ao contrário. Ora bem, começando por Cascais. Dizer o quê? Que Cascais tem uma rúbrica, digamos assim, dedicada aos mais jovens, que se chama Meia Dúzia de Palavras. Esta rúbrica consiste no quê? Basicamente é uma conversa com uma cara, digamos, conhecida, com o objetivo de inspirar os jovens a seguirem os seus sonhos. No fundo, mostrar bons exemplos aos jovens. Os jovens podem ver estas conversas no Instagram do Cascais Jovem. Portanto, amanhã há uma nova conversa com o ator Pedro Barroso pelas 15 horas. É uma boa forma dos jovens terem aqui também um momento de mais cultural, digamos assim, e também de incentivo para a sua vida. Disseste 15 horas, certo? 15 horas. Coincide mais ou menos com o horário da telescola, é isso? Pronto. Esperemos que não bata ali em algumas matérias mais difíceis para os miúdos. Bem escolhido o horário, sim senhor. E até coincidiria com o horário do nunca se sabe checkpoint. Pronto, exatamente. Mas há aqui uma boa notícia para ambas rubricas. Porquê? Porque esta rubrica da conversa que acontece no Instagram depois permanece, portanto, durante 24 horas. As pessoas, se os jovens não puderem estar lá às 15 a ouvir, podem depois ouvir quando puderem. E o checkpoint também fica sempre disponível, portanto, não tem que obrigatoriamente ver aquilo às 15. Pronto, Certíssimo. Já agora a telescola também, não é? Com as diversas boxes que os operadores têm e aplicações móveis para os dispositivos móveis, faça a redundância, que foi lançada a aplicação Salvo Ver na segunda-feira, que já permite ver todas as emissões para trás. Mas pronto, uma à parte. De Cascais até à Amadora para falar do concurso Eco. É verdade. Portanto, habitantes da Junta de Freguesia da Encosta do Sol, se quiserem, podem participar neste concurso Ecofamílias 21. Este é um projeto desenvolvido pela ABAI e pela Junta de Freguesia da Encosta do Sol e tem por objetivo levar as famílias a serem mais sustentáveis e a tomarem opções de vida mais sustentáveis. As famílias têm mesmo que residir na freguesia da Encosta do Sol para poderem participar neste concurso. Este concurso pretende premiar as famílias que demonstrem preocupações com o ambiente, o território e a comunidade. Tem também prémios, portanto, tem até primeiro, segundo e terceiro prémio. Tem aqui os valores na página do ecofreguesias21.abai.pt, onde podem aceder aqui a mais informações sobre este concurso. E as famílias podem participar até ao dia 30 de junho. Ainda tem aqui algum tempinho para prepararem a sua participação neste concurso. E mesmo que não participem, têm ainda muito mais tempo para alterar certos comportamentos. Ora, aí está. E sempre nesta altura em que estamos mais por casa, mais recolhidos, é sempre uma boa altura para refletir e para tomar outro tipo de ações em relação ao nosso ambiente. Exatamente. Em Oeiras temos palavras do século XXI. É verdade. Oeiras tem um projeto que começou a 5 de março, penso eu, não estou a dizer nenhum disparate. E então, o que é que acontece? 5 de março, não, peço desculpa, 5 de maio, que foi o Dia Mundial da Língua Portuguesa, que se celebrou pela primeira vez.
E então as palavras são escolhidas pelo escritor Gonçalo M. Tavares. Helena, eu peço desculpa, a culpa foi minha, eu saltei o alinhamento, fui a Oeiras, portanto a Helena está a falar do que estava no alinhamento, que é as entradas, as medidas de reabertura nos parques e monumentos de Sintra. Não, eu agarrei na sua sugestão e passei logo para Oeiras. O Rui é que está a mostrar Sintra. Vamos começar por Sintra, que é o que está no alinhamento, e já voltamos a Oeiras. Pronto, então falando de Sintra, dizer que a partir do dia 18 as entradas vai existir a reabertura dos parques e monumentos de Sintra, e precisamente para assinalar esta reabertura as entradas vão ser gratuitas e é lógico que existem novas medidas para esta reabertura. Portanto, o público poderá novamente visitar os monumentos e os parques de Sintra. No dia 18 será um Open Day, onde as pessoas podem entrar gratuitamente. A reabertura de espaços, com exceção da Escola Portuguesa de Arte Equestre, na Calçada da Ajuda em Belém, que só vai reabrir a dia 1 de junho, será realizada de acordo com a calendarização estabelecida pelo Governo. As novas medidas de acesso aos monumentos e aos parques estão no âmbito de todas aquelas medidas que já são conhecimento público contra a Covid-19. Portanto, as pessoas têm que usar máscara. Há uma admissão condicionada dos visitantes para garantir que não haja ajuntamentos nestes locais. Também só são permitidos pagamentos com cartões bancários ou MBWay. Portanto, o dinheiro físico ficará na carteira. Também assegurar... Isso é um otimismo. Pois. Quem tiver... haverá também esta necessidade de cumprir as distâncias mínimas, o distanciamento físico é super importante, e também a higienização, garantir que as pessoas que entrem nestes locais estejam devidamente protegidas e também protejam os outros, no fundo. Bem, e agora sim, como eu pedi desculpas ao Rui, vamos até ao Oeiras e às palavras do século XXI. Portanto, as palavras do século XXI é um projeto lançado pela Câmara Municipal de Oeiras, e este projeto foi lançado precisamente no Dia Mundial da Língua Portuguesa, que foi assinalado pela primeira vez na semana passada, e, portanto, o escritor Gonçalo M. Tavares foi desafiado a escolher uma palavra por várias semanas e depois falar sobre essa palavra. A primeira que o Gonçalo M. Tavares escolheu foi a palavra distância, e depois podem ler no Facebook da Câmara Municipal de Oeiras, têm acesso a estes textos, podem ler o que é que o Gonçalo M. Tavares escreveu sobre distância. Amanhã não, peço desculpa, na sexta-feira, dia 15, haverá uma nova palavra, portanto estejam atentos, se gostam de literatura, é sempre uma boa oportunidade de ler algo de Gonçalo M. Tavares, que é um excelente escritor português. Muito bem. Bem, e depois das coisas agradáveis, algo que não é agradável, mas que não podemos evitar, nada disto é normal. Vamos aos números. E nos números, para referir que hoje, a nível nacional, houve um crescimento de 0,78%, com mais de 219 casos, são agora 28.132. Mortes a registrar e a lamentar, mais 12, atingimos o número de 1.175, um crescimento de 1% em relação ao dia anterior, mas um número que também não deixa de ser significativo, o número de recuperados, mais 169, um crescimento de 6,61, são agora 3.182. Caracterização clínica dos casos, temos internados 692 e em UCI 103. Isto significa, tendo em conta o número de mortes registadas, um decréscimo nos casos internados de 0,84% e um aumento de 1,14% nos casos internados em UCI. De referir que o relatório de hoje tem uma amostra de análise de 3.028 análises, com 219 positivos, como já referimos, o que significa uma taxa de positividade de 7,23%. A região de Lisboa e Val do Tejo tem 153 novos casos, a área metropolitana de Lisboa tem 123 desses 153. E como é que isto se resume aos municípios que aqui falamos?
A Amadora tem 26 novos casos, um crescimento de 5,68 em relação ao dia anterior. Tem agora 484 casos positivos. Cascais tem 453, são mais 7, um crescimento de 1,57. Oeiras 292, são mais 4, é um crescimento de 1,39. E Sintra tem o mesmo número do dia anterior, 790. Olhando para estes números e vendo o número de casos por cada 1000 habitantes, temos a Amadora com 2,66 casos por cada 1000 habitantes, Cascais com 2,13, Oeiras com 1,66 e Sintra com 2,03. A área metropolitana de Lisboa tem o valor de 2,12 por cada 1000 habitantes. Olhando apenas para os casos por quilómetro quadrado, temos que a Amadora tem 20,17 casos por quilómetro quadrado, Cascais 4,67, Oeiras 6,35 e, finalmente, Sintra 2,48. Aqui também há que ter em conta os territórios e a dimensão dos territórios. Quanto a números, vamos só ver se tiverem aí disponível a linha de evolução dos 4 municípios. Está aí. Conseguimos aumentá-la? O defeito é meu que fez mal. Esta não conseguimos. Pronto. Ou pelo menos assim, de repente não, mas talvez com uns segundinhos de Não. pausa. Ficamos por aqui e amanhã vemos melhor essa linha do crescimento. Quanto a números, terminamos então. Vamos passar aos temas da sociedade. E voltamos a Cascais, não é, Helena? É verdade, vamos voltar a Cascais com a notícia de que a Câmara Municipal vai disponibilizar, em conjunto também com a Associação Empresarial de Cascais e também com a colaboração da Autoridade Municipal de Saúde, vão disponibilizar cerca de 5.000 testes rápidos de despiste à Covid-19 direcionado ao comércio local. Estes testes podem ser solicitados pelos empresários do comércio e restauração do concelho, e estes testes serão então para aplicar aos funcionários destes estabelecimentos. Para pedir, os empresários que queiram pedir estes testes têm que enviar um e-mail para geral@dncascais.pt, dnacascais.pt, ou para info@ascais.org. Eu acho que depois nós podemos divulgar este. Eu acho que é melhor nós podemos. É melhor. Vamos escrever. Sim. Nós depois divulgamos estes 2 endereços de e-mail e o assunto tem que ser a ação de testes rápidos Covid-19. No e-mail devem indicar o nome do estabelecimento e também o número de funcionários, entre outros dados, que queiram, portanto, aplicar estes testes. É uma boa notícia, uma vez que, temos falado aqui várias vezes dos testes que podem dar esta sensação de falsa segurança, mas é uma notícia de, pelo menos, apoio às empresas que agora começaram outra vez a abrir portas e que é natural que abram portas, ainda mais delas vão abrir portas agora nos próximos tempos e, portanto, é aqui uma medida para assegurar aqui alguma tranquilidade, digamos assim, E há dar confiança às pessoas. E ainda há muitas portas por abrir. Sim. E infelizmente as coisas ainda não estão assim completamente libertas, como toda a gente sabe. O Jacinto ouviu falar em abrir portas. Foi-se embora. Foi à procura dos e-mails que eu queria dizer. Fui pensar um bocadinho, fui à janela pensar se devia comentar isto ou não. Helena agora fez-me lembrar um célebre debate onde nós tivemos, em que tivemos um concorrente nas eleições, IPSS. A diferença é que eu sei o que é que são IPSS. Exatamente. Agora aqui com endereços de e-mail, pronto, é um bocado mais complicado, mas peço desculpa pela minha atrapalhação, mas nós depois daremos este contacto. Helena de Cascais até à Amadora. IPSS, não IPS, como também referiu a determinada altura da conversa. Enfim, momentos. De Cascais até à Amadora? É verdade, até à Amadora há incentivos à adaptação de microempresas ao contexto de Covid-19.
Os apoios traduzem-se em 80% a fundo perdido, 5.000 euros por empresa. Este é o máximo que este apoio permite. As candidaturas para este apoio são abertas na próxima segunda-feira, dia 11 de maio. Há uma série de documentos que são necessários que as empresas apresentem e, portanto, o presente apoio pretende financiar as microempresas que, nesta fase de reabertura, têm exigências de medidas de proteção aos trabalhadores e também aos seus clientes. É também aqui um apoio importante para algumas empresas que têm que se ajustar, digamos assim, a estas novas realidades e que nem sempre têm de imediato o financiamento necessário para implementar estas medidas. Portanto, fica aqui esta informação. Se quiserem saber mais e se quiserem candidatar a estes apoios, procurem na página de Facebook Amadora Inova e lá encontrarão todas as informações que precisarem. Da Amadora ao Oeiras é só um saltinho ou então apanhar a 106? Também é verdade, também dá. Uma notícia... Vamos falar de horários hoje da Vimeca, não? Não, mas pode ser um bom tema do dia. Pode ser. Dizer que Oeiras oferece 1 milhão de máscaras à população. A Câmara Municipal aprovou a aquisição de 1 milhão de máscaras cirúrgicas, uma forma de garantir a proteção da população no seu cotidiano, no âmbito destas medidas de desconfinamento social, e este significa um investimento de cerca de 590 mil euros. Foram definidas pelas autoridades de saúde, que incluem estas medidas, foram definidas pelas autoridades de saúde, de acordo também com a avaliação de risco para a Covid-19, e, portanto, a Câmara Municipal encarou esta como uma boa medida para tentar também incutir este uso de máscaras na população, que no fundo vai ter que ser generalizado e todos nós temos que as utilizar, e, portanto, é aqui um incentivo ao seu uso e também que sejam usadas corretamente. Dizer que os primeiros kits de máscaras para a população podem ser levantados a partir do dia 12 de maio. Portanto, ou melhor, já começaram a ser levantados esta semana. Têm que apresentar um comprovativo de residência e existem aqui vários locais. As pessoas podem se deslocar às suas juntas de freguesia, também aos espaços do Conselho, às esquadras da PSP e PSS com serviços de apoio à comunidade, Centro de Saúde também de Barcarena e também às várias associações de bombeiros voluntários que compõem o Conselho de Oeiras e também a Associação de Moradores do Bairro dos Navegadores. E vamos terminar em Sintra. Terminar os temas da sociedade. Exatamente. Vamos terminar em Sintra, desta vez voltando à questão de educação. E se a telescola garantiu parte do ensino à distância em termos na época da pandemia e das tecnologias de informação, houve necessidades que ficaram por serem suprimidas, nomeadamente a questão da alimentação de algumas crianças. E assim sendo, no Conselho de Sintra foram abertos os portões, as portas de várias escolas, com oferta de refeições, portanto, por parte da Câmara Municipal de Sintra, com vista a suprir essas necessidades e, portanto, que cada vez mais também vão surgindo, nomeadamente com crianças que tinham a sua refeição, ou as suas refeições, digamos assim, quer em casa, quer na escola, e que deixaram agora de ter tantas condições, ou porque os pais estão em casa, seja em situação de desemprego ou em layoff. Está aqui mais uma situação em que a escola, por intermédio da Câmara Municipal de Sintra, também apoia as crianças, portanto, nesta altura, crianças e os pais, nesta altura difícil. E antes de passarmos ao tema do dia, só responder aqui à Júlia Pires, à pergunta que ela faz, se são feitas desinfecções nos prédios onde surgem pessoas com Covid-19 ou incluindo pessoas que morrem. Não lhe conseguimos responder em relação ao município que coloca a questão. Sabemos apenas aquilo que tem sido prática corrente a nível nacional, que é haver equipas, nomeadamente com recurso também às equipas do Exército, que têm estado a fazer a desinfecção de instalações. Portanto, podemos tentar fazer isso. Aliás, aí está a Helena uma pergunta interessante para colocar amanhã. Para saber exatamente, no caso da Amadora, como é que é feito e também alargar isto aos restantes
aos restantes municípios. E eu não sei se querem fazer mais algum comentário em relação a isto. Não. Sim, é uma questão a colocar, lá está. Não podemos dizer, eu pelo menos não posso dizer muito mais porque realmente não tenho essa informação, mas é uma pergunta importante e que com certeza vamos tentar esclarecer amanhã. E não é propriamente aquelas coisas que se possa ter a noção quando é aquela questão do diz que disse e eu vi, ou ele viu, ou ele contaram, que é tudo feito muito de forma recatada, digamos assim, como tem que ser. Sim. Às vezes é também importante ter essa noção de que o que se passa, e nós também temos falado muito disso, é esta falta de informação e depois as pessoas também há algum tipo de invenção ou não sabem muito bem e acabam por inventar informação e enfim, também é importante ter aqui um ponto de esclarecimento quanto a estas questões. Eu falo nesta questão desta forma, porque, e tal como já falámos no passado, muito recentemente, aqui à minha porta, digamos assim, houve 2 retiradas de 2 pessoas que faleceram. Não sei se alguma delas estaria infectada ou não, no entanto, das 2 vezes, quem veio retirar os corpos veio devidamente equipado e protegido. Daí para a frente não sei o que se passou, como é lógico, não fiquei a ver o que é que aconteceu ou não, mas acontecendo uma desinfecção, seguramente entrará alguém também devidamente protegido e não se vai ver muito mais do que isso, portanto, fica sempre a especulação no ar, portanto, não vale a pena falar muito daquilo que não se sabe, digamos assim. Bem, e respondendo à Bela Souza, que diz que da Amadora não há apoios para doentes crónicos, nem inclusão, ou que fala muito em inclusão, que já foi comerciante e vive aqui, mas que está excluída do Conselho da Amadora, realmente temos alguma dificuldade em comentar, a não ser a dizer que estamos solidários com a sua situação, mas temos aqui partilhado variedíssimas iniciativas, não só das entidades oficiais, mas também de entidades privadas. Não sabemos se alguma se enquadra ou não se enquadra em relação à sua situação e também em relação a isso podemos rever as informações que já tivemos e que já aqui partilhamos para assim a analisar. Sim, Helena. Não, eu ia só dizer que aquilo que posso sugerir é que telefone para a sua junta de freguesia, certeza que, porque eu sei que eles têm tido vários projetos de apoio a pessoas que pertencem aos grupos de risco relativamente à Covid-19 e nesse grupo de risco está também pessoas com doenças crónicas. Portanto, acho que o melhor que poderá fazer é realmente telefonar à sua junta de freguesia e tentar perceber que apoio é que poderá ter. E então vamos seguir para o tema do dia. E Pedro, o tema do dia hoje é apresentado por ti. Vamos falar do dia de hoje, 13 de maio, e de Fátima. De Fátima, não sendo eu um devoto, longe disso, não me lembro, e creio que não seja a sensação única que eu sinta, de ver Fátima nas imagens conforme todos nós vimos. A sensação de tudo completamente despido, o mundo completamente à parte, o comércio completamente vazio. O que é que pensam sobre isso? Não é normal, é algo que nós e se calhar nenhum de nós pensou ver aquilo assim num dia destes. Eu conheço Fátima bem, fora das 2 alturas do ano, das épocas altas, chamemos-lhe assim, de Fátima, 13 de maio, 13 de outubro. E estou habituado a ver Fátima assim durante 350 dias por ano, nos restantes períodos, digamos assim. Portanto, não estava à espera, nunca me passou pela cabeça ver aquilo assim. Não sei se a vocês... Sim, aquilo que eu posso dizer, e posso já dar a minha opinião, que também vai ser concisa, que é realmente impressionante ver o santuário, principalmente nesta passagem de 12 para 13, que é sempre a altura da procissão das velas, onde há sempre muita gente, e é impressionante ver o santuário vazio. Metendo lenha na fogueira e porque focaste diretamente 12, 13, santuário vazio, porque é que não se fez um 1º de maio de 12 para 13, por exemplo, lá?
Pois. Sabes que eu, por acaso, hoje vi um comentário Não, interessante acerca disso, que foi... Não, eu não, e quero deixar aqui uma ressalva que eu não estou a dar a minha opinião. Vi um comentário nas redes sociais que fazia essa comparação, mas em relação à festa do Avante, que se calhar seria interessante ter aqui... ter mudado aqui esta data também para esta altura da festa do Avante, poderia ser que fossem permitidos ajuntamentos, mas são comentários que se vai lendo nas redes sociais. Aquilo que eu gostava de dizer é que realmente é impressionante ver o santuário vazio, praticamente vazio, para quem está habituado a ver anos e anos sempre cheio, com muitas pessoas, com pessoas que estão lá por diversas e variadas razões que elas dizem respeito. É certo que deve ter sido, e acredito que esteja a ser uma altura bastante diferente para quem vive ali em redor, não é? Tem o seu comércio e tudo mais, e que também a nível económico tem um impacto importante e, portanto, também deve ser uma situação completamente nova. No entanto, eu acho que foi uma decisão muito acertada, portanto, não haver a abertura das cerimónias aos peregrinos e tudo mais. Acho que foi uma decisão muito acertada e que faz todo o sentido, mesmo da parte do bispo. E dizer que também, em relação à fé de cada um, que é certo que são momentos importantes e há muita gente que vai porque tem fé ou porque é uma tradição, enfim, mas que a fé também se revela de outras formas e que quem realmente acredita e acredita verdadeiramente que pode viver este momento de uma outra forma e com a mesma intensidade, mas acho que é realmente um momento marcante e que de certeza que não nos vamos esquecer nos próximos tempos. Eu quando fiz a pergunta do porquê que não se fez, não era no sentido, atenção, e para que não restem dúvidas, de não concordar com o facto de estar vazio, de não ter sido. Sim, Não, mas, claro. Pedro, para começo de conversa, eu acho que nem sequer se deve colocar essa questão, porque essa questão induz em erro. Primeiro, e já que perguntaste qual é a nossa opinião, já que perguntaste qual é a nossa opinião, eu vou dar a minha opinião. Não me surpreendeu nem me chocou ver Fátima como se viu a 12 e a 13 de maio. Aliás, não seria de esperar outra coisa e o sinal já tinha sido dado pelo Papa Francisco na Praça de São Pedro, quando fez a homilia com aquela praça vazia. Sim. Mas da mesma forma, então eu diria outra coisa, porque é que, em vez de estar a chamar para aqui o 1º de maio, que foi, na minha opinião, um erro, não se diz porque é que há um certo determinado padre que continua a dar missas contra as instruções do governo, contra as instruções das autoridades eclesiásticas, e ele continua alegremente e com um sorriso pateta a dizer para as televisões: é a minha obrigação, é a minha profissão. Portanto, o bom senso que existe num lado deixa de existir no outro. Aqui, e vamos ver uma coisa, nem sequer se pode pôr a questão da situação económica à volta de Fátima, porque a situação económica à volta de Fátima é a situação económica à volta de Portugal e à volta do mundo. Vivemos tempos muito complicados. Portanto, Fátima, as autoridades eclesiásticas fizeram exatamente aquilo que deviam fazer e não caíram na rasteira que lhes foi passada pela Ministra da Saúde. E não cometeram o erro de... Eu só queria comentar uma coisa. Não caíram na rasteira. Só queria comentar uma coisa que o Jacinto disse em relação a esse caso de um padre que continua a celebrar. É importante, e aquilo que eu disse há pouco também se reflete aqui. Ou seja, a fé as pessoas que têm fé vivem da maneira que acham ser a mais correta, e enfim, mas isso não impede que tenham em atenção o mundo que as rodeia. Portanto, esta questão da saúde pública e da saúde também de cada um não deve toldar o pensamento de quem tem por hábito ir à missa todos os domingos, por exemplo. Portanto, são duas coisas, não é, que não devem entrar em confronto uma com a outra. Aquilo que me parece é que, infelizmente, este conhecimento e esta maturidade até religiosa e não só, e social, não chegou a todos. Isso explica o porquê de ainda existirem locais onde
à revelia daquilo que são as recomendações de toda a gente, em que não se pode realizar missas e tudo mais, isso continua a fazer. Estava a fazer lembrar também aquelas imagens patetas que vimos das pessoas a beijar a cruz. Quer dizer, é uma coisa que não faz sentido nenhum. E enquanto não se perceber que este tipo de rituais são exatamente rituais, eles não significam a fé, eles não professam a fé, são rituais. Enquanto não se perceber a diferença entre estas duas coisas, que é uma coisa que está também enraizada culturalmente em Portugal, é muito complicado de chegar a toda a gente esta mensagem, neste caso concreto, de saúde pública, que é preciso respeitar as normas. E depois Vamos ver disto, o que acontece. ficamos sem palavras, que agora já disse tudo. Pronto. Olhem, desculpem lá qualquer coisinha. Bem, e estamos... Sim, só responder aqui uma questão da Maria Helena, que dizem muito bem que há vários dias que o Conselho da Amadora tem vindo a aumentar novos casos de Covid. Se nós temos alguma explicação? Pois, essa questão em primeira instância se calhar tem que colocar aos organismos oficiais, às instituições que são responsáveis primeiro pelo tratamento dos dados e que os analisam se calhar de uma forma diferente da nossa e que têm mais dados que nós temos, que possam eventualmente despistar onde é que possa estar o problema ou a origem do problema, seja em comportamentos, seja em focos, não sei. Pelo menos aqui não parece que tenhamos grandes dados que possamos ajudar. Não, e só dizia também que os dados que estamos a começar a ver esta semana refletem aquilo que foi feito, portanto, há uns dias e vamos ver se as nossas perspectivas de que isto não vai ser muito animador, como tínhamos estado a falar. As perspectivas de crescimento, parece que estamos a falar de economia. É verdade, não vão ser muito animadoras, precisamente porque vamos começar a ver os dados da semana passada, quando houve aqui o início do desconfinamento. Veremos o que é que vem aí. Muito bem, e vamos ao momento do dia, mas o momento do dia hoje é um momento do dia ainda virtual. Exatamente. O momento do dia, avanças tu, Pedro? Posso avançar. O momento do dia hoje é virtual, pelo menos até ver. Não há qualquer tipo de imagem, não há vídeos, não há nada, mas para hoje escolhi para o momento do dia a reunião do Ministro das Finanças, Mário Centeno, com o Primeiro-Ministro António Costa. Que está a decorrer neste momento. Exatamente, está a decorrer neste momento, não se sabe nada, rigorosamente nada, portanto é tudo especulação. Será que vem aí uma demissão? Será que vem aí um puxão de orelhas apenas e só? Devíamos ter feito aqui um placar para apostas. Não, mas eu e fugindo um bocadinho àquilo que são as regras do programa, que há um momento do dia, eu gostava de puxar um outro momento do dia. Como isto não está documentado, ainda podes puxar. Exato, este está documentado e para a posteridade. Que acaba por ser o que dá início à sequência de acontecimentos do dia de hoje. Portanto, à injeção de capital no empréstimo do novo banco, com o Primeiro-Ministro a dizer que não, o Ministro das Finanças a dizer já está. Mas o momento do dia é o Primeiro-Ministro, ou terá sido o Secretário-Geral do Partido Socialista, a lançar a candidatura presidencial do atual Presidente da República. O verdadeiro momento do dia hoje é verdade. António Costa deu aqui um lamiré para Marcelo Rebelo de Sousa. Não desmentido, não contrariado e retribuído. Eu às vezes acho que estes fenómenos acontecem só assim, só cá. Mas vamos ver. Ainda bem que eu assisto a este programa, porque eu não vi isso durante o dia. Pronto, não ficas a saber. António Costa lançou Marcelo Rebelo de Sousa nas eleições presidenciais do próximo ano e também já avisou que ele vai ganhar e que daqui a um ano vai visitar a Alta Europa com ele, António Costa, como Primeiro-Ministro. São só previsões. São previsões. Pedro, quando quiseres saber alguma coisa, já sabes, tens que ver
O nada disto é normal. Aliás, nada disto é normal, já agora. Nada foi normal neste programa, vamos dizer. Nada. E como está a comentar, eu ia dizer isso a seguir, e como muito bem, foi uma jogada de antecipação terrível, não só comprometeu o Presidente da República, atrapalhou a vida a Rui Rio, que agora tem que correr atrás do prejuízo, e aproveitou o Presidente da República para dar um puxão de orelhas a Mário Centeno, que para agora não ter que haver toque, poder manter o distanciamento social em São Bento e o puxão de orelhas ser mais à distância. Mas como é que é? Gostava de saber a vossa opinião. Acham que Mário Centeno se vai embora ou não? Não. Helena, vamos ver uma coisa. Tudo é possível, até porque, e como diz o título, o nome deste programa, nada disto é normal. E com tendência para piorar. Com tendência para piorar. Agora, que não seria nada bom, e aliás, e já que estamos a falar do Presidente da República, foi o próprio Presidente da República que há 2 meses atrás chamou Mário Centeno a Belém para o encostar à parede e dizer: agora não te vais embora, deixa lá a evolução da tua carreira e da tua profissão, porque fazes mais falta do outro lado. Portanto, não mudou nada, antes pelo contrário. Nós neste momento estamos a nível financeiro, pior do que estávamos há 2 meses, porque andamos para aí a desbaratar dinheiro. O desbaratar é força de expressão, mas agora sim precisamos ter a equipa reunida e a trabalhar. Não faria sentido neste momento mudar-se o Ministro das Finanças, independentemente daquilo que se passou ter sido mais ou menos bonito. Bonito não foi. Não sei quem tem razão. Estou muito tentado a acreditar no argumento de Mário Centeno. O contrato assim o exigia. O resto é política. Aliás, o próprio Presidente da República já disse que é uma questão política e não técnica. Portanto, o contrato será assim, tem que se cumprir. Se calhar devia ter havido uma comunicação. Lá estamos nós outra vez à volta da comunicação das instituições. É sempre problemas da comunicação. E é eventualmente isso que está a ser acertado em São Bento neste momento. Os canais de comunicação. Muito bem. Na prática deverá ficar. Eu acho que sim que fica. Não o vejo a sair, embora neste país já nada me espante. Mas independentemente da situação, já nada me espanta. E se no passado foi tão apelidado sendo o Ronaldo das Finanças e ter feito passos mágicos a nível de contas e tudo mais, está na altura, se calhar, de provar mais uma vez se é bom ou não. Não, chegou exatamente àquele ponto que é muito útil em Portugal, que é a facilidade com que se passa de bestial a besta. Sim, mas sim, também. Nós somos exímios a fazer isso. Mas só dizer que... Mais depressa se passa de bestial a besta do que ser infectado com Covid-19. E a taxa de infecção, ou a probabilidade, não é propriamente baixa. Não. Também não só dizer é assim aqui muito alta. Que a Elizabeth Carrilho faz um comentário excelente quanto a isto. Vai continuar tudo normal. Pronto. Sendo que nada disto é normal. Exatamente. E nós ficamos por aqui. Voltamos amanhã às 22h. Até lá. Muito obrigado. Boa noite e obrigado por estarem connosco. Obrigada. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã. Obrigado.